gente começa o programa de hoje atendendo a pedidos de muitos telespectadores com um tema de muita importância, que é o direito das pessoas com deficiência. Antônio Rulo Neto é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, membro do Conselho do Jovem Advogado da OAB, da seção de São Paulo, e está aqui para nos ajudar a entender melhor o que uma pessoa com deficiência tem de direito em relação ao trabalho. Por favor, Neto, obrigada por ter vindo, muito obrigada mesmo. Obrigado, tenho Cláudia. certeza que vai ser bacana o nosso papo, viu? Bom, primeiro, queria entender, pessoa com deficiência, que tipo de deficiência é enquadrada nesse número de pessoas? Então, a legislação, ela classifica uma série de deficiências. Então, a deficiência, ela pode ser física, ela pode ser mental, mas existe uma legislação que detalha. E para que seja enquadrada como pessoa com deficiência, ela tem que estar naquelas hipóteses. E isso como é que se faz? Isso normalmente se faz por meio de uma perícia médica, na maioria dos casos, para que ela possa ocupar essas vagas especiais para pessoa com deficiência, né, no mercado de trabalho. Então, não tem nenhum site que a pessoa possa recorrer lá para saber se a deficiência que ela tem está inclusa nessa lei? Tem vários sites. Se eu te dissesse um, eu estaria sendo injusto com vários outros, porque hoje a internet a gente sabe, é um meio excepcional de consulta. Nós conseguimos todos esses dados pela internet. Agora, sites oficiais, Ministério da Saúde, da Previdência, todos eles vão ter algum caminho para a pessoa encontrar essas informações. Perfeito. Entre outros muitos sites que ela também pode encontrar. No próprio site da OAB, na nossa comissão, tem uma cartilha bem resumida que traz os principais pontos e nessa cartilha nós temos uma visão geral dessa questão das deficiências, o que é o significado do termo deficiência e as pessoas que podem ou não se enquadrar nessa legislação especial. Então, entrando no site da OAB, lá no link das comissões, na nossa comissão, ele encontra algum material. Também o site da Prefeitura de São Paulo tem muita informação e é fácil de ser acessado. Lá ele também consegue encontrar essas principais informações. Perfeito. O que eu notei, a gente recebeu muitos e-mails de telespectadores pedindo esse tema porque eles esperam ter o acesso ao primeiro emprego, o acesso ao emprego, alguém que já trabalhou e que, de repente, até adquiriu uma deficiência depois, né, de um período de trabalho e tem dificuldade de retomar e de voltar para o mercado de trabalho. Então, o que essa lei diz? Então, hoje, nós não temos algo específico para o primeiro emprego. Existe, sim, a questão de programas de formação, programas específicos para a pessoa com deficiência, mas não existe uma obrigatoriedade legal para o primeiro emprego. Então, esse foi um dos pontos, um dos pontos que nós temos discutido na nossa comissão. O papel da nossa comissão é um papel auxiliar. Nós não podemos, por exemplo, dar uma consulta, defender alguém num processo. Mas nós temos esse trabalho de verificar. Nós recebemos muitos e-mails também e verificar em que situações é possível nós eventualmente sugerirmos algum projeto de lei, alguma atitude do poder público. Então, isso nós fazemos. E nós temos discutido bastante essa questão do primeiro emprego, porque a pessoa com deficiência, hoje, existe a seguinte situação. A maior parte das empresas não cumpre a legislação no tocante a vagas reservadas para pessoa com deficiência. Então, antes da gente entrar nesse ponto, vamos só explicar. Quais são essas vagas reservadas para pessoas com deficiência? Então, existe um percentual reservado por lei, dependendo do tamanho da empresa, e ela tem que reservar aquelas vagas para pessoas com deficiência. Então, e esse percentual varia de quanto a quanto? Ele varia de até 5% das vagas totais, dependendo do tamanho da empresa. Né? Mas o importante é o seguinte: nem o primeiro emprego, nem as vagas vêm sendo cumpridas. Porque é muito difícil, a realidade hoje é que, apesar dessas vagas, em tese, estarem sobrando, né, nos últimos anos a gente tem percebido que, apesar do aumento da população, o número de pessoas com deficiência contratadas diminuiu. Então, já é difícil o acesso ao emprego, quanto mais ao primeiro emprego.
Então, voltando lá à questão do primeiro emprego, apesar desses cursos de formação, de haver uma movimentação nesse sentido, até por parte de empresas e do setor governamental, ainda não existe uma política séria em relação ao primeiro emprego, com raríssimas exceções. Então, é difícil hoje a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho. E aí, é aquela situação, ingressar por ingressar, para pegar qualquer vaga, isso é uma coisa. Agora, realmente ingressar no mercado de trabalho... Como profissional, para ter realização pessoal, exatamente. Né? Isso é não como uma situação de benemerência, mas como uma situação profissional mesmo. Isso acaba sendo mais difícil, porque, às vezes, para cumprir essas metas, essas exigências legais, a empresa contrata põe em qualquer lugar, só para dizer que cumpriu a lei. Então, nós temos o problema do primeiro emprego e o problema dessas vagas. Agora, existe algum caminho que possa ser facilitado ou encurtado para que uma pessoa com deficiência possa conseguir esse emprego? Olha, hoje, se a pessoa com deficiência quiser um emprego, ela procura tanto essas empresas que fazem recrutamento, que são várias, na internet ela encontra. Empresas que fazem o recrutamento de pessoa com deficiência? Geral. Em geral. Essas maiores de recrutamento, elas têm... Mas elas têm uma seção separada só para pessoas com deficiência? Hoje elas têm um trabalho voltado para pessoa com deficiência, para o preenchimento dessas vagas. E uma reclamação que a gente sempre ouve é a seguinte: o sujeito, ele tem uma qualificação, só que aquela vaga para ele nunca existe. Então, vão arrumar alguma vaga só para cumprir a lei. Que a ideia realmente do pleno emprego para a pessoa com deficiência, ela é muito difícil hoje. Hoje ela fica a desejar. O próprio cumprimento da lei, ele deixa a desejar, e muitas empresas hoje discutem a própria constitucionalidade dessa lei, e é um risco que a gente tem, e nós temos feito um trabalho para que essa lei não seja revogada, ela seja mantida no nosso sistema, e para que se respeite esse percentual de vagas. Existe esse risco, então, dessa lei? Existe esse risco, porque hoje se discute, e muitas empresas conseguem judicialmente não cumprir ou de alguma maneira, vamos dizer, adiar esse cumprimento, dizendo que não conseguem um número suficiente de pessoas com deficiência para preencher aquele número de vagas. De que forma a sociedade pode contribuir para que essa lei seja mantida? Olha, primeiro ponto, eu acho que seria o respeito. Então, se as pessoas respeitassem, acima até do que a lei diz, respeitassem a pessoa com deficiência, isso já seria um ganho para toda a sociedade, para todos nós, incalculável. Depois, cumprir a lei. Porque, por um lado, existe um número aí de pessoas com deficiência que não conseguem se empregar, e por outro, as empresas dizendo que não conseguem empregar a pessoa com deficiência. E depois aquela questão da diminuição dentro do mercado, porque muitas vezes aquela pessoa não é vista como um profissional, infelizmente. Infelizmente ainda tem esse preconceito, né? E não é só um preconceito pessoal, um preconceito até salarial. Salarial, né? claro, Eu andei pesquisando claro. E assim, as empresas acabam contratando, mas colocam numa função que não é a função desejada pela pessoa que tem a deficiência, ainda para receber um salário inferior. Então, assim como nós conversamos, vocês recebem muitos e-mails, nós recebemos lá na comissão. A comissão ela não pode atuar no caso individualmente. Então, quando alguém encaminha para nós um e-mail dizendo, olha, eu tive essa situação e tal, nós normalmente sugerimos que ela procure um advogado para que ele verifique se a situação dela, naquela situação, é cabível alguma discussão, e aí ele tomar as medidas próprias. Né? Agora, o que acontece hoje realmente é essa diminuição salarial, essa diferenciação salarial e funcional. Porque o que se percebe na maioria desses casos? Não é nem o dinheiro mesmo. A maioria das pessoas queria o reconhecimento profissional e acaba esbarrando com... É claro, não são todas as empresas. Tem empresas que cumprem a lei de forma exemplar e tratam a pessoa com deficiência como outro funcionário ali da empresa. Um funcionário.
Então, quer dizer, agora, tem empresa que, infelizmente, além de não cumprir, hoje vem discutindo a questão das cotas, vamos chamar assim, né, esse percentual de vagas reservadas, vem discutindo e nós temos o risco, existe o risco hoje dessa medida, dessa lei ser revista. Então, o trabalho que nós temos feito na comissão e junto a várias entidades é o de conscientizar para que nós não percamos essa conquista das pessoas com deficiência. Então, só para a gente deixar amarradinho e facilitar o caminho de quem está em casa, para encurtar esse processo e para as pessoas conseguirem esse emprego com a deficiência nessas agências de emprego, isso é pago, não é? É pago pela empresa. Profissional? É pago pela empresa normalmente. Pela empresa que contrata, pela tá. Empresa e que tem contrata. Um outro caminho? Tem o caminho, por exemplo, se ele procura no site da Prefeitura de São Paulo, ele encontra também um banco de empregos. Isso vale para outros estados também? Outros estados, além das empresas de colocação e recolocação profissional, ele encontra bancos de empregos que são formados por empresas nas regiões diversas aí em outros estados. Isso existe na internet. Se ele procurar, ele consegue essas vagas com facilidade, porque hoje existe essa necessidade de vagas. É claro, em cidades menores, em regiões em que a indústria é menor, a quantidade de empregos naturalmente é menor, ele pode ter um pouco mais de dificuldade. Aqui na região, vamos dizer, na região metropolitana de São Paulo, ele consegue com mais facilidade esses empregos do que em outros lugares, né? Infelizmente, a gente não tem como também, eu acho que nem juridicamente, interferir e obrigar que a empresa contrate um determinado profissional, né? Com deficiência ou sem deficiência. Sim. Isso seria bem complicado. Como é que você vai obrigar alguém a contratar alguém, né? Sim, a empresa ela tem essa liberdade, mas existe um trabalho do Ministério Público do Trabalho, né? Em relação às empresas que não cumprem, obrigar que elas cumpram a lei, contratem essas pessoas sob pena de serem multadas e daí para diante. Então, existe um trabalho do Ministério Público. E é aí que as empresas vêm discutindo o cumprimento da lei, usando esse argumento de que não haveria um número suficiente de pessoas com deficiência para completar essas vagas que estão disponíveis no mercado de trabalho pela lei. Perfeito. A minha colocação foi porque, assim, a gente recebe e-mail do tipo, eu não consigo emprego, na minha cidade existem várias empresas e eu já fiz entrevista e eu não consigo emprego. Mas aí, para uma pessoa especificamente conseguir a vaga, já é mais complicado, né? É mais complicado, porque, na verdade, claro. devem existir outras pessoas com deficiência também na mesma cidade e aí a empresa pode fazer opção por outras pessoas. Claro, como qualquer pessoa. Profissional. Sim. Bom, conversei com o Dr. Antônio Rulo Neto, que é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, sobre o direito das pessoas com deficiências. E o contato dele é o ppd@oabsp.org.br. ppd, né? ppd@oabsp.org.br. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Cláudia. Acho que a gente deu uma esclarecida aí.